A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvamos a Deus por esta noite, por tudo quanto Ele tem já feito neste lugar, tudo quanto Ele já tem realizado no nosso meio. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias. Possamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Mesmo sentados, mas com reverência à palavra do Senhor, que possamos ler os 6 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Com sua cabeça, faça a sua oração ao Senhor. Não olhe para o pregador, olhe para o Senhor e peça que Ele fale ao seu coração nessa noite. Pai amado e santo, em nome de Jesus, queremos a Ti mais uma vez render nosso louvor e gratidão, pois somos gratos, Senhor, a Ti, por ter nos chamado e nos feito povo Teu, nos ter feito, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, e é isso que queremos ser nesta noite. É isso que queremos, apenas estar aqui como mero instrumento de bênção em Tuas mãos para a glória e o louvor do Teu nome. Por isso, ministra ao nosso coração. Ó Deus, fala aquilo que necessitamos ouvir. Muitas vezes saímos de casa, queremos ouvir algo, mas o importante é ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que nos traz algumas lições, alguns ensinamentos, que poderíamos aqui passar até a noite estudando sobre esse contexto que aqui está. Mas o importante é nós prestarmos atenção no que Paulo vai falar aqui, quando ele começa: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo, ele escreve essa epístola aos Romanos por volta do ano 61 depois de Cristo. E aqui ele já começa dizendo a sua posição, a situação que ele estava vivendo. Ele diz, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Porque ele estava detido de sua liberdade. Mas não, em momento nenhum, nós iremos perceber aqui Paulo com tristeza. Por isso, queridos, nós precisamos ter atenção no que Deus tem a nos falar nesta noite. Aqui nesse texto que lemos, Paulo vai fazer uma exortação para as nossas vidas. Vai trazer algo importante que chama a nossa atenção. Um tema de suma importância na vida cristã,
que é a união da igreja, do povo de Deus. E, queridos, nós, quando olhamos para esse tema, para esses versículos que acabamos de ler, nós não podemos deixar de pensar no que Paulo vai também falar nos 2 primeiros capítulos do seu livro, aos Romanos. Pois Paulo, ele começa, no capítulo 1, falando das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Quando olhamos para os versículos 3 ao 14, ele está falando sobre isso. Do versículo 15 ao 23, Paulo, ele ora pelo povo de Deus. E aí, queridos, no capítulo 2, ele vai começar o capítulo 2 dizendo algo tremendo, como podemos constatar aqui. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia, Jesus. Isso é maravilhoso. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem vida, e o Senhor, por nos amar, Ele nos deu vida. Ele nos deu a oportunidade de revivermos e o adorar, poder nos reunir aqui, está sempre a bendizer o seu nome. Ele nos deu vida. Aqui, queridos, no texto do que nós lemos, no capítulo 4, ele passa a nos dizer como devemos viver. E por isso ele começa a dizer: rogo-vos, pois, que andeis de forma digna da vocação chamada. Paulo vai falar de algo que é de fundamental importância, que é o que eu já falei, como já falei, a unidade da igreja. E que a gente olha, queridos, porque nenhum reino dividido ele subsiste. Aí o Senhor já nos fala isso. Nós precisamos entender a importância que tem a unidade do povo de Deus. E eu paro um pouco para pensar no seguinte: não foi por acaso que o Senhor nos comparou a sua igreja como um corpo humano, onde precisa funcionar tudo em sintonia para que a coisa funcione decentemente. Porque estão ligados entre si, nenhum membro do corpo é menos importante do que o outro. Portanto, amados, precisamos olhar para essas verdades, entendendo que, como povo escolhido do Senhor que somos, precisamos entender nossa responsabilidade. Muitas vezes passamos a pensar só nos privilégios. Achamos que por sermos povo de Deus, só teremos privilégios. Mas para alcançarmos os privilégios, nós precisamos entender as nossas responsabilidades, o nosso compromisso com Deus. Precisamos entender a nossa responsabilidade no que diz respeito a esse tema tão importante e fundamental para a igreja do Senhor. Não viver de qualquer jeito, mas entender que somos responsáveis pela unidade do povo de Deus. Somos responsáveis pela uma igreja sadia, que é a igreja do Senhor. Não é apenas responsável os dirigentes dessa igreja, da terceira igreja.
A responsabilidade é deles, mas também é de toda a igreja. Porque para isso fomos chamados. Queridos, dentro desse contexto, eu quero pensar um pouco com vocês em alguns pontos, se der tempo, que norteia a conduta, o compromisso, o comportamento cristão. Em primeiro ponto, eu quero pensar com vocês na fidelidade ao Senhor. Até porque quando pensamos em fidelidade, pensamos logo na área financeira. Mas fidelidade não só diz respeito às finanças. Fidelidade em todo o nosso compromisso com Deus. Em tudo que o Senhor reservou para mim e para você fazer. Em primeiro lugar, iremos perceber que Paulo, mesmo citando seu estado, queridos, como já falei, ele não estava triste. Diferentemente daquilo que nós vivemos, basta uma dor na unha para a gente reclamar e só murmurar. É até um hino que diz, em vez de murmurar, canta um hino ao Senhor. Em vez de murmurares, canta. E aí, se eu soubesse cantar, eu continuaria. Mas é isso que nós devemos fazer como cristão, como servo de Deus. Não devemos estar a reclamar, porque só temos a agradecer. E como Paulo nos ensina aqui, essa deve ser a nossa posição diante das nossas lutas, diante das nossas adversidades. Porque uma coisa que nós precisamos entender diante de toda a nossa luta, o Deus que nos chamou, o Deus que nos arregimentou, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, e mais, Ele pode todas as coisas. Por isso, se eu estou vivendo em adversidade, não é culpa do Senhor. Se Ele está permitindo, algo bom tem para fazer na minha vida. Por que reclamar? Na verdade, queridos, Ele utiliza muitas vezes desse momento difícil, dessas dificuldades que vêm na nossa vida, para tratar com o nosso caráter, tratar com nossa comunhão diante do Senhor. Por isso nós precisamos olhar para nós, todos os dias perguntar ao Senhor, o que eu vivi hoje, vivi dentro do teu propósito? Fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse? Como também, queridos, para se referir à vocação, muitas vezes nós pensamos isso, que o chamado, ou a palavra vocação é só para os pastores. Mas não é, queridos. Porque o termo vocação nos leva a pensar isso. Na verdade, ele é utilizado em dois sentidos na Bíblia. Tanto para o nosso chamado e para a nossa ação e para a ação do Espírito em nossas vidas, nossa salvação, como também, queridos, para se referir à vocação específica, não só dos pastores, não só dos líderes, mas também a nossa. Porque uma coisa mais importante do que um título de diácono, de presbítero, de pastor, é sermos servos do Senhor. Porque se não formos servos, não adianta estar
dizendo que somos filhos de Deus. Nós precisamos servir. Deus nos chamou para servir. Servir sem reservas. Adorar ao Senhor. Na segunda, foi na terça, acho que foi na segunda-feira, eu liguei para o pastor, ou foi na quarta, agora me perdi um pouco. Pastor, fica atento que a situação não está boa. A saúde não está boa, estou tendo algumas variações. Para o senhor não ser pego de surpresa. Ele disse, tudo bem, mas o Senhor é maravilhoso. E nos faz ver que aquele que nos chama se responsabiliza. Basta que venhamos a confiar no Senhor. Basta que venhamos confiar de que Ele é quem executa todas as coisas em nossas vidas. E aqui estou para a glória de Deus. Não porque sei alguma coisa, mas porque o Senhor quer. Então é importante para mim e para você isso, entender o chamado. Deus nos chamou para algo específico. E o que Deus chamou para Antônio fazer, não adianta Pedro querer fazer. Nós precisamos entender que Paulo mostra isso não só aqui, mas ele mostra a alegria de poder servir ao Senhor, a importância de mantermos, de zelarmos por esta unidade da igreja, sendo fiéis em todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Porque também quando falamos em fidelidade, o homem é tendencioso a olhar que somos fiéis. Por exemplo, aqui nos dízimos nas ofertas, estamos sendo fiel ao pastor da igreja. O pastor é apenas o administrador que o Senhor colocou neste lugar. Eu preciso ser fiel a Deus, como também ser fiel no meu compromisso de servi-lo, de anunciar as boas novas, de dar bom testemunho por onde passar. Eu preciso ser fiel ao Senhor, cumprindo com aquilo para o qual Ele me chamou, Ele me arregimentou. Lembrem-se do que Paulo vai dizer no capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. O Senhor nos deu vida com um propósito. De que a nossa vida em união, eu, você, nós sejamos o povo de Deus que glorifica a Ele por onde quer que passemos. Para que por onde andemos, seja exalado o bom perfume de Cristo Jesus, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queridos, a igreja do Senhor, ela não é feita por um povo qualquer. Ela é feita por um povo escolhido por Deus, que não tem cor, não tem status, não tem nada, não tem discriminação alguma. É um povo que o soberano escolhe para que o nome dele seja glorificado. E por isso Paulo chama a atenção para que nós vivamos de forma digna. E quando ele diz de forma digna, é com equilíbrio. É termos uma vida de equilíbrio. Não com altos e baixos. Não com oscilações. Um pé na igreja e um pé na rua. Um pé no mundo. Não. É viver com equilíbrio.
E quando eu falo isso, eu me lembro que há 28 anos atrás o Senhor me alcança, e 28 anos eu tenho de vida diante do meu Deus, sem vacilar, sem vacilar. Não por mérito meu, não porque sou melhor do que ninguém, mas porque o Senhor tem usado de misericórdia para comigo. Queridos, nesse contexto que acabamos de ler, nós vamos ver que Paulo também usa duas palavras importantes para uma vida digna do Evangelho. Ele usa a palavra humildade para nos mostrar nossa dependência do Senhor. Porque uma pessoa que não é humilde, ela jamais vai reconhecer que depende de alguém. Jamais ela vai entender que sozinho ela não chegará a lugar nenhum. Ela vai esquecer de tudo que o Senhor tem nos ensinado, porque o próprio Jesus mostrou essa posição na sua vida enquanto viveu aqui. Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi humilde, mostrando, sendo exemplo para mim e para você, deixado esse legado para que venhamos seguir para a glória do seu nome. Então nós dependemos de Deus, pois isso é que nos faz colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando entendemos que dependemos dEle, nós iremos cumprir o que Ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando o Senhor diz: buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode ele fazer algumas orientações, ele diz isso, porque é isso a importância que nós temos em viver a palavra de Deus de forma digna, como disse o apóstolo Paulo, com humildade, entendendo que o dono da verdade só existe um, é o Senhor. Só um poderá dizer: eu sou. E isso, querido, mais ninguém. A humildade nos proporciona um relacionamento cristão no amor. E é isso que nos faz vivermos como exemplos dos fiéis. Que nos faz, e foi também para isso que o Senhor nos chamou. Outra palavra importante que Paulo vai falar aqui, quando ele nos exorta a viver de forma digna da vocação do nosso chamado, é a mansidão. Precisamos ser humildes e mansos no Senhor. Uma pessoa mansa, ela é desprovida de pressa. Ela é desprovida, do seu eu. Ela é humilde, ela é submissa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa mansa é aquela que é desprovida também de todo interesse contrário ao nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça. Uma pessoa mansa, ela tão somente sabe que não é com a sua força que ela deve resolver as coisas, mas sim buscando, ou apresentando diante do Senhor. Não é pela sua sabedoria, mas é na dependência do Senhor, esperando o tempo certo do seu Deus, do nosso Deus. Uma pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Ela prefere sofrer danos
E algo que nos faz lembrar o que o Senhor diz: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu preciso deixar o meu eu de lado e viver a vontade do Senhor. Paulo vai falar ainda, queridos, quando escreve aos Colossenses, que devemos suportar-vos uns aos outros, perdoar-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Eu quero ser perdoado porque eu acho que sou melhor, mas não quero perdoar. Não, ele me fez mal. O perdão de Deus vem quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não vem porque eu quero simplesmente, mas é porque eu tenho que viver o que o Senhor diz. No versículo 15 ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. É um só corpo, é um povo só. Eu posso não concordar, mas eu tenho que viver em comunhão, eu tenho que ser humilde e manso para viver em paz com o meu povo, com o povo de Deus. Ele ainda vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Precisamos, queridos, sermos fiéis ao Senhor. Precisamos entender que para isso fomos chamados. E viver em todas as áreas da nossa vida essa fidelidade. Mas outra coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto que nós lemos, e já dando entrada quando falei da fidelidade, é que precisamos entender o que é a igreja do Senhor. Não conhecer o que é as quatro paredes, isso ou aquilo, mas entender o que é a igreja de nosso Deus. Versículo 3 ao 6, ele diz: esforçai-vos diligentemente por preservar a união, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizendo, porque quando entendemos o que é igreja, fica mais fácil, querido, de termos uma genuína conduta cristã, ou um comportamento, ou uma posição cristã em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos, não sendo um na igreja e outro no trânsito. Porque na igreja eu aguento alguém tocar em mim, pisar meu pé, mas no trânsito eu não aguento uma pessoa fechar meu carro, que aí é motivo de eu desabar em cima dele. Nós precisamos entender, e quando eu estou usando o trânsito, não é bem, mas entender o que a igreja é poder suportar o mais fraco como o Senhor nos ensina. E quando nós entendemos, fica mais fácil, porque nós vamos passar a uma conduta realmente cristã, aquela conduta que o Senhor almeja para as nossas vidas. E isso não vai acontecer por imposição. Não é algo que vai ser imposto por ninguém, nem pelo próprio Deus.
mas é algo que vai acontecer naturalmente, porque eu entendo o que é o contexto da igreja do Senhor, como devo viver como igreja do Senhor, como membro dessa igreja. Eu preciso, queridos, tão somente isso, cultivar essas verdades, para que em tudo o nome do meu Deus, do nosso Deus, seja glorificado. Paulo vai falar também um pouco sobre isso, quando ele vai dizer, lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, queridos, nós precisamos entender que estamos em um contexto de que, mesmo sendo diferentes, nós precisamos viver em união. E é isso que Paulo aqui, ele vai nos exortar como igreja do Senhor. Isso é algo muito relevante, uma vez que fomos chamados para uma vida íntegra. Fomos escolhidos para que, através de nossa vida, o Senhor seja glorificado. Lembrando, queridos, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis. Então, como imagem e semelhança do Senhor, se você quiser constatar, pode ver em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Se você parar para pensar que fomos feitos imagem e semelhança do Senhor, iremos zelar mais pela obra do Senhor, pela comunhão com os irmãos, pela igreja do Senhor, pelo nosso compromisso com o Senhor. E Paulo vai falar ainda, escrevendo aos Coríntios: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ou, em outras palavras, podemos dizer, também são importantes. Então, nós temos a mesma importância. Precisamos entender que na igreja do Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferentes, sim, mas somos iguais perante o nosso Deus. Temos a mesma importância diante do nosso Deus. Eu quero trazer à nossa memória ainda o que disse o salmista, quando ele disse: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133. Aí ele diz: é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a gola, para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, preste atenção, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando olhamos para esse salmo, a gente vai ver a união, ela é de suma importância para a igreja, como Paulo está dizendo aqui, exortando-nos aqui a viver essa união. Eu estou tentando correr para qual do horário,
Devemos nos esforçarmos, queridos, para manter comunhão entre nós, respeitando nossas diferenças. Porque, como eu já disse, somos diferentes sim, mas se sabemos respeitar as diferenças, podemos ter comunhão. E quando eu falo de respeitar, eu não estou falando de simplesmente baixar a cabeça, balançar a cabeça e aceitar todas as coisas. Estou falando de respeitar a posição de cada um. Porque como somos diferentes, cada um tem seu estilo de vida, seu modo de ver as coisas, seu entendimento com as coisas. Elas precisam ser respeitadas. E na união que o Senhor propõe para nossas vidas, nós com certeza chegaremos ao que o Senhor quer. Não é o que eu quero, ou o que o irmão quer, mas é o que o Senhor quer. Pastor, eu já disse alguma coisa parecida quando ele diz que a igreja, quando se reúne em assembleia e decide alguma coisa, se pressupõe ali a confirmação da vontade de Deus. É mais ou menos isso. Mas, e é justamente isso. Porque a igreja, com suas diferenças, mas quando se trata da obra do Senhor, das coisas do Senhor, quando se trata da vontade do Senhor, aí sim a igreja está unida, porque o que nos une é um só Espírito, é um só Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é importante para a gente entender isso. Eu não tenho que esperar que o presbítero Francisco se redima comigo de alguma falha. Não. Eu preciso entender que se ele não vier a mim, eu tenho que ir a ele. O importante é eu preservar a nossa união em Cristo Jesus. A nossa comunhão que vai edificar a igreja do Senhor. Porque todo o nosso trabalho é para a glória de Deus. Não é para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Então, se depender de mim, eu tenho que fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. É importante, queridos, observarmos essas coisas, para que venhamos ou tenhamos uma conduta digna daquilo que o Senhor nos tem proposto. Você sabe o que Deus quer com a sua vida? Você já tem clareza daquilo que Deus quer que você faça? Busque ao Senhor, porque uma coisa é importante, que você tenha paz e comunhão com todos. Mas uma terceira posição, o terceiro ponto que podemos falar nessa noite, eu vou procurar ser mais rápido agora, é na esperança do cristão. O cristão, ele é vivenciado ou visto como uma pessoa que tem esperança ou fé naquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer porque é promessa de Deus. O cristão, ele vive essa verdade, essa certeza, porque sabe que quem prometeu não foi qualquer pessoa, mas foi o Senhor. E por isso, nós precisamos lutar por uma comunhão plena. E como Paulo vai dizer aqui no versículo 4, ele diz: há somente um corpo e um espírito,
como também fostes chamados numa só esperança. Uma esperança que é Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas com a sua morte Ele nos deu vida e vida com abundância. Então nós devemos ter essa esperança, porque também o Senhor vai nos dizer lá no capítulo 14 de João, Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele diz que vai preparar lugar, e quando preparar vai voltar. Vai voltar para nos buscar, para que onde Ele estiver, estejamos nós também com Ele. E isso é maravilhoso demais, e é essa esperança que devemos ter, essa convicção que devemos ter, que não estamos sozinhos. Por isso Paulo diz que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será tribulação, luta, angústia, fome ou perseguição? Nada pode, porque o Senhor, que é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele nos prometeu voltar para nos buscar. Que possamos nos alegrar nessa noite, com a certeza de que servimos a um Deus que é o Criador de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, e que cuida de todas as coisas, não perde nenhum, poderíamos até usar o termo seguinte, nenhum flash da nossa vida. Tudo o que acontece, Ele é tão grande que Ele sabe. Porque quantas coisas estão acontecendo nesse momento, em todo o mundo, e o Senhor contempla todas elas. Esse é o Deus que nós servimos. Então se alegre nessa certeza, seja exortado pelo Senhor a viver em união junto com os irmãos, sejam exortados a viver uma comunhão plena na presença do Deus Altíssimo, desse Deus poderoso que te chamou e te escolheu para servi-lo e para glorificar o seu nome. Seja exortado pelo Senhor, viva essas verdades em todo o tempo, onde você passar, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero fechar apenas com o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus nos abençoe e nos ajude em Cristo Jesus. Curva sua cabeça mais uma vez. Deus eterno e santo, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, Senhor, a nossa gratidão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que não saia nenhum dos teus filhos da tua casa sem entender aquilo que o Senhor falou aos seus corações. Que os irmãos tenham prestado atenção à tua voz, aos teus direcionamentos e não ao pregador desta noite. Que o Senhor seja engrandecido,
seja glorificado em nome de Jesus. Amém.